Bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre projeções ortogonais. Esse tema para geometria espacial é muito importante, né? Sempre cai em vestibulares. Sobretudo quem vai fazer o Enem é questão certa. Para você ter uma ideia, sempre caiu, desde a primeira edição do Enem até agora. Todas as provas a gente tem questão sobre esse tema. Ou seja, a gente tem que saber, a gente tem que estudar, tá bom? Então, primeiramente, o que vem a ser a projeção ortogonal. A projeção ortogonal é uma figura geométrica, um objeto matemático formado a partir do lançamento dos pontos de maneira perpendicular de um objeto sobre um plano. Vou tentar ser um pouco mais simples, tá? Um pouco mais claro, mais sintético. Aqui é um segmento AB. Todos esses pontos vão ser lançados perpendicularmente sobre essa reta, de maneira perpendicular, por isso ortogonal. Quando eu lançar todos esses pontos perpendicularmente a essa reta, isso vai formar uma figura geométrica. Essa figura geométrica é a projeção ortogonal, nesse caso, do segmento AB sobre essa reta. A gente pode ter a projeção ortogonal de uma figura plana sobre uma reta ou sobre um plano, ou a gente pode ter uma projeção ortogonal de uma figura espacial sobre um plano. E é isso que a gente vai conversar sobre essa aula. Eu vou mostrar basicamente três casos: projeções ortogonais de figuras planas sobre o plano, projeções ortogonais de figuras espaciais sobre o plano e projeções ortogonais de figuras espaciais em movimento sobre o plano, que isso aí é também um pouquinho mais sutil. A gente precisa estar com a criatividade em dia, digamos assim. Então vamos começar com o mais simples. Então, a sombra, né? Esse objeto aqui é como se a gente tivesse uma fonte luminosa projetando aqui e esse objeto fizesse uma sombra em cima da reta. Essa é a projeção. Nesse caso. Nesse outro caso aqui, o segmento ele está paralelo à reta. Então, se você for tentar descobrir a projeção ortogonal, nesse caso, o segmento é igualzinho ao de cima. Nesse primeiro, como ele estava um pouco oblíquo, a projeção ortogonal ficou menor do que o segmento original, mas aqui o segmento é igual porque está paralelo. Nesse caso aqui, eu fiz de propósito, coloquei um segmento perpendicular a essa reta, então quando você projeta todos os pontos do segmento, todos eles vão coincidir. Todos coincidem, portanto a projeção ortogonal desse segmento aqui é apenas um ponto. Pode acontecer de a projeção ortogonal ser um ponto também. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante, porque é o seguinte: quando você tem a projeção de uma figura sobre um plano, você vai ter um objeto ali. Aquele objeto não nos dá a certeza de que figura era originalmente. Isso é muito importante, porque você não pode ser enganado, digamos assim, pela projeção. Vou mostrar. Imagine essa figura aqui. Que figura geométrica é essa aqui? Todo mundo conhece essa figura. Ela também está no nosso dia a dia. É um cone, tá certo? Essa outra figura também está no nosso dia a dia. Inclusive, eu acredito que o cilindro aparece bem mais no nosso cotidiano do que o cone. Se a gente projetar de maneira ortogonal essa primeira figura sobre esse plano e essa segunda figura sobre esse plano, vamos pensar. Pensa como a projeção ortogonal como se fosse a sombra do objeto no chão, tá bom? Vamos lá. Quando eu projetar de maneira ortogonal, a sombra que ele vai formar é um círculo. Até aí, maravilha. Se você pensar no cilindro, a sombra que ele vai formar também é um círculo. Vai ficar igualzinho. Então, como eu tinha falado, cuidado para a gente não ser enganado. Somente uma projeção não nos dá a certeza de qual figura a gente tinha anteriormente, tá bom? Então, eu posso ter objetos completamente diferentes
com a mesma projeção? Claro que sim, sem problema nenhum, tá? Isso é uma dica que eu queria dar, porque você pode ter problemas, questões, onde você tem que dizer qual é a projeção, e aí achar, como é que um cone pode projetar um círculo? Claro que sim, pode. Tá aí um exemplo. Da mesma forma que se você mudar o ponto de vista, você pode ter uma outra figura. Dá uma olhada nisso aqui, que bacana. Eu vou pegar aqui dois planos. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele mostra pra gente que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Olha que legal. Imagina dois planos aqui, como se fossem duas paredes. E aqui um cilindro. Um cilindro no ar, flutuando dessa forma, na horizontal. Eu quero fazer duas projeções. A projeção ortogonal desse cilindro sobre o chão e a projeção ortogonal desse cilindro sobre essa parede vertical. Olha só que bacana. Quando a gente projeta na parede, nesse caso, nessa parede vertical, o que a gente vai ter de projeção é um círculo. Do mesmo jeito que eu tinha aqui. Mas, quando eu projeto aqui na horizontal, eu tenho um retângulo. Faça você mesmo em casa, por exemplo, pegue um cilindro na sua casa qualquer, aproveita a luz do ambiente e faz a sombra dele no chão ou na parede. Se você mudar de posição, a sombra também muda. Depende do ponto de vista, tá bom? Então isso é bem legal aqui, a gente entender que a projeção pode mudar de acordo com o posicionamento do plano, ok? Eu vou mostrar agora a projeção ortogonal de algumas figuras espaciais que podem ser muito úteis para a gente nos vestibulares, tá bom? Fica ligado. Coloquei aqui 3 situações espaciais para a gente entender como seria ou como seriam as projeções, as 3 projeções ortogonais dessas figuras aqui. Isso aqui é um octaedro regular, a gente vai ver a projeção nesse plano. Isso aqui é um dodecaedro regular, é um poliedro de Platão, tem 12 faces, tá? E aqui é uma esfera, mas eu não quero projetar o sólido inteiro, não. Eu quero projetar apenas 2 caminhos e vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Acho que pode ser bem útil para vocês. Bom, a primeira projeção é mais simples. Lembre-se que quando você projeta um sólido em um plano, a projeção ortogonal é a maior área desse sólido sobre esse plano. Por exemplo, se você analisar, existe uma região que circula aqui, o sólido, um contorno. Esse quadrado aqui, isso aqui é um quadrado, tá? Esse quadrado aqui, ele contorna o sólido. Então, se a gente fosse analisar a projeção, ficaria mais ou menos assim. Acho que aqui dá para entender legal. Pode parecer um pouco estranho você pensar que esse sólido inteiro, olha só, esse sólido todo projetado na base fique exatamente um quadrado, mas é isso mesmo, a parte mais externa é esse quadrado, esse contorno aqui na base. Então, até aí, tudo tranquilo. A outra parte que eu acho mais legal, a ideia é a mesma, mas é um pouquinho mais difícil porque o sólido ele é naturalmente mais complexo. Por natureza é um sólido um pouco mais complexo, então muda um pouco, né? Qual vai ser a projeção ortogonal dessa figura aqui sobre o sólido? Você pode tentar fazer em casa, pausar o vídeo talvez, e tentar descobrir qual seria a figura plana, né? Que é a projeção desse sólido. O segredo é tentar olhar para a parte mais externa, o contorno do sólido. Dá uma olhada aqui comigo. Eu vou pegar de amarelo aqui. Existe um contorno aqui, parece um cinturão assim.
Eu vou colocar esses vértices aqui, definir bem. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 vértices. Imagina isso aqui projetando aqui embaixo. Deixa eu destacar isso que eu chamei. Aqui. Esse caminho aqui. Ó. Olha só que legal. Isso aqui vai projetar aqui embaixo. E aí o que é que vai aparecer? Olha só. Deixa eu destacar a luz aqui. Fica mais claro. Vamos projetar cada ponto aqui. Outro. Claro que eu estou fazendo um esboço, então o desenho não fica perfeito, né? É uma tentativa, na verdade. A gente tenta aqui fazer. Até porque fazer essas coisas à mão livre não é fácil, pode acreditar. 3, 4. Tem outro aqui. 5, 6. Aqui embaixo. 7, 8, 9, 10. Faz de conta que o desenho aqui não tá legal, mas dá para entender. Ó. Então, essa figura plana aqui, a sombra, isso aqui é um... Deixa eu escrever. Como é que chama? Opa. Como é que chama o polígono com... Deixa eu ajeitar aqui. Com 10 lados. Chama decágono. Decágono. Agora eu vou falar um pouquinho das projeções aqui desses caminhos. Primeiramente, quando a gente fala dos paralelos e meridianos, tá? Então, quando você coloca dois pontos em cima de uma esfera, esses dois pontos, quando você liga sobre a superfície da esfera, eles formam um arco de um círculo máximo, tá? Sempre, 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 sempre. Então, é o seguinte, imagina aqui esses dois aqui. Olha só. Esses dois pontos, C e D, eles fazem parte desse círculo máximo aqui. O círculo que contém o centro. Quando eu projetar tanto C quanto D aqui na base, aqui no plano do chão, o que vai aparecer aqui, vou chamar C' e D', é uma curva. Na verdade, quando a gente projeta, inclusive, como essa circunferência paralela aqui, o plano, esse arco é exatamente igual a esse aqui. Até aí, maravilha, tudo certo, sem problemas. Bom, lembrando um detalhe, como isso aqui faz parte do Equador, né? O Equador a gente imagina como esse paralelo aí, que passa pelo centro da esfera. Ele é a projeção mais externa possível. Por exemplo, se eu quiser projetar, eu queria inclusive chamar a atenção para isso aqui. Deixa eu pegar um vermelho aqui. Se eu quiser projetar, vou botar aqui dois pontinhos aqui, E e F. Se eu quiser projetar esse desculpa, esse arco aqui, EF no chão, pensa, tá? Isso é uma esfera, tipo uma bola, ok? Uma esfera mesmo. Essa parte CD, ela é uma parte mais externa, mais para fora, digamos, do quadro aqui no espaço. EF, na parte da esfera, ela está mais recuada. Essa parte mais acima, ela está mais próxima do polo. Quer dizer que se você projetar EF aqui no chão, ele vai estar um pouquinho atrás. Isso é muito importante para você entender como é que funciona. Ok?
Agora, esse segmento aqui, bem legal também da gente entender, os meridianos, tá? Se você olhar para mim aqui de frente, o meridiano ele faz isso. Quando você olha para um movimento, por exemplo, da minha mão, talvez você não tenha muita noção da profundidade. Não parece que eu estou indo para frente. Quando a gente faz isso, parece que eu estou indo apenas para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Olha só. Quando eu projeto essa, mas é uma circunferência, vou virar aqui de lado, é uma circunferência. Essa circunferência projetada no chão vai ser um segmento de reta, tá? Isso é muito importante. Então, esse segmento aqui, esse arco aqui, quando projetado aqui embaixo, vai ser realmente um segmento de reta. A parte do equador, que é esse ponto aqui, é o ponto mais externo, então ele vai cair exatamente aqui em cima. E todos os outros pontos acima dele ou abaixo dele estão mais recuados na esfera. Lembra que a esfera faz isso, uma bola desse jeito. Esse é o ponto mais para fora, mais externo. Esses outros aqui são mais retraídos. Então, o segmento, quando projeta, toda essa parte aqui vai ser um pouquinho para trás. Não vai passar. Olha bem o desenho, deixa eu sair da frente aqui. Essa parte não vai ficar passando do segmento. O cara pensa, ah, isso aqui vai projetar na frente. Não, vai não. O ponto mais externo é esse. Isso aqui fica mais externo. Esse pedacinho aqui vai ficar anterior à projeção. E esse outro também anterior, porque a parte mais externa é a parte do equador. Bom, essas foram projeções de figuras espaciais no plano. Eu vou falar agora só uma coisinha bem rápida de dois ou três exemplos de figuras em movimento para a gente ver a projeção no chão e amarrar finalizando essa aula, tá? Fica ligado no próximo desenho. Então, nessa parte final, a gente vai falar de três situações aqui em movimento. Vamos descobrir quais são as projeções ortogonais quando alguns objetos se movem. Vou começar inicialmente aqui com o pêndulo. Qual é a projeção ortogonal de um ponto que está aqui no pêndulo sobre essa reta, quando ele se movimenta, descrevendo um certo arco no espaço, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos supor que ele vai no mínimo até aqui e o outro extremo é até lá do outro lado. Meu desenho não está tão preciso, vem até aqui, por exemplo. Então, ele descreve essa trajetória aqui. Aí você faz, isso aqui é um arco. É sim, mas a sombra que cada pontinho desse aqui, cada pontinho desse, quando o pêndulo está balançando, descreve, olha só, olha só, olha só. No chão vai formar, ó, um segmento de reta. Então, esse detalhe é importante. O movimento do pêndulo ele é um arco, mas a projeção ortogonal dele é um segmento, porque é o chão, a sombra pensa, tá? Lembra disso. Quando a gente fala em projeção ortogonal sobre o solo, principalmente, a gente pensa muito na sombra que o objeto faz quando ele está se movimentando. Aqui é o seguinte, a gente vai pensar numa gangorra e tem duas crianças aqui brincando. Uma está num extremo e a outra está no outro. Quando a gangorra faz o movimento, essa que está embaixo vem para cima, de cima está para baixo, o extremo de cada lado aqui do balanço vai descrever uma figura, uma projeção ortogonal no solo. Que figura é essa? Ou que figuras são essas? Então vamos pensar o seguinte, inicialmente aqui está no ponto A. Quando a gente está pensando, a gente é levado quase no automático a pensar que essa criança ela vai subir exatamente na vertical e essa desce aqui na vertical também. E aí você pode estar pensando, não, é claro que não. Às vezes a gente está na pressa e aquele pensamento no automático trai a gente, tá? Quando essa criança aqui subir, ela não vai ficar exatamente na vertical.
ela vai fazer isso. Então ela vai vir mais ou menos para cá. E essa outra aqui, não vai descer na vertical. Ela vai fazer isso, ela vai vir mais ou menos para cá. Então essa gangorra, ela vai fazer isso, olha só. No segundo momento. Se a gente pensar que isso aqui é um arco, é curvo. Então olha lá, agora a criança vai estar aqui e a outra vai estar aqui. Agora, para saber qual é a projeção, vamos pegar um ponto inicial e um ponto final, olha. Então, na verdade, o que ela descreveu foi esse pedacinho aqui. Do mesmo jeito que o outro, ó, ponto final, ponto inicial. Olha só. Outro pedacinho aqui. Bem parecido com essa ideia, né? Ele faz esse movimento, é um segmento, faz esse movimento. Eu vou fazer aqui embaixo. Seria isso. E isso aqui. Então, realmente é essa projeção ortogonal dos extremos de cada lado da gangorra, tá bom? Bem interessante. E aqui para a gente finalizar, eu pensei num avião, eu criei uma situação, um avião fazendo um looping. Faz de conta que sou um avião, tá? Aqui, ó. Vamos pensar assim, qual seria a projeção ortogonal disso aqui no plano do solo? Vamos pensar um plano assim, só para ficar bacana. Então vamos pensar assim, o avião vem, faz o looping e volta, tá? Bom, ele pode até fazer o looping e voltar em cima dessa mesma linha, mas vamos pensar que ele faz o seguinte. Vou ficar de frente aqui, fica melhor. Olha só, ele vem assim, faz o looping e volta pelo lado, tá bom? Vamos pensar nesse movimento. Então aqui ele vem, a projeção ortogonal a gente sabe que vai ficar uma reta. Ele faz o looping, vem para trás, fez a curva e segue de novo. Isso seria uma possibilidade. Você pode dizer, mas ele não podia fazer o looping e voltar por aqui? Poderia, tá? Eu só estou dando uma possibilidade, ok? Imaginando, por exemplo, que esse ponto que ele está inicialmente é mais externo do que esse ponto que ele está no final. Então seria uma possibilidade. Dependendo do problema, isso aí pode até mudar, mas só para despertar na sua cabeça possibilidades de projeções em situações em movimento, tá bom? Espero que você tenha compreendido bem desde o início, partezinhas, figuras mais simples, figuras espaciais e situações de movimento, como essas projeções podem aparecer, tá bom? Bons estudos e até a próxima.